no coração da tua igreja, já sentimos a tua presença, pelo menos eu, ó Pai, já senti a tua glória de perto, eu já chorei na tua presença, mas nesta noite, ó Pai, alguém ainda que precisa do teu toque, alguém ainda nesta noite que precisa do teu abraço, alguém ainda nesta noite que precisa do teu carinho, alguém nesta noite ainda que precisa do teu cheiro, do teu perfume, e nesta noite, ó Pai, me usa como trombeta na terra, para ministrar a tua palavra. Usa-me como garçom. A palavra tu prepara, o alimento vem do céu. Eu sou apenas o canal nesta noite que vai ministrar a tua palavra. Toma guia, sou teu servo e estou debaixo da tua ordem, ó Pai. Assim seja feita a tua vontade, desde agora para sempre. Amém e amém e amém. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já tenho dito no começo, eu repito nesta noite, estamos alegres, felizes por estar na presença de Deus. Já fui tocado nesta noite pela presença do Espírito do Senhor. Já fui tocado nesta noite pela presença das pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo, que estão nessa igreja, sentiu também a presença do Senhor. E quando eu estava ali sentado, pedindo a Deus a confirmação da palavra que eu ia ministrar nesta noite, de repente o evangelista Marco, o ministro de louvor, canta sobre a chuva, depois fala sobre sacudir a nação e esse negócio de mistério aí. Eu disse: Deus, sou grato a Ti, porque ainda o Senhor fala na terra. E nessa noite eu não sei que rumo vai ter a minha mensagem. Eu estudei, eu orei, pesquisei, pedi a Deus uma mensagem para poder falar à igreja nessa noite. Eu falei: Senhor, eu não quero mensagem para ferir ninguém, que eu não sou esse tipo de pregadores que vão usar o pecado de alguém para poder usar, para poder pregar assim do púlpito. Eu quero a mensagem revelada do céu. Eu estava estudando algo sobre Abraão, que eu ia pregar sobre Abraão, o pecado que Abraão cometeu em Moriá, e o Senhor torceu a mensagem e me levou a Moisés. E aqui eu vou pregar nessa noite sobre um tema: a geração perversa, a geração torta, a geração sem compromisso. E Deus só me dá um mistério abençoado desse, e esta noite vamos pregar sobre isso. Mas quando eu leio a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, onde a Bíblia fala sobre a história, narra uma história do homem, um lavrador. Quando ele narra a história deste homem, a Bíblia diz que Tiago descreve nas suas cartas, melhor dizendo, na sua epístola, dizendo que o homem tem que ter paciência, o homem tem que ter uma paciência para poder aguardar o tempo da colheita. E ele se refere também usando a vinda de Cristo, dizendo: assim como Cristo já esteve na terra, ele voltará. E ele usa essa parábola, ele usa esse desenho para poder ministrar na vida do povo, dizendo: tenhai paciência. A palavra paciência quer dizer aguardar. A palavra paciência quer dizer não se preocupar, vai vir, vai chegar o tempo que a chuva vai vir. E ele usa a expressão da expressão do lavrador, ele usa a expressão do homem fazendeiro que vai preparar a terra para poder ministrar, para poder derramar sua semente sobre a terra. Aqui a Bíblia fala sobre dois tipos de chuva: a chuva outono e a chuva da primavera. A primeira chuva que acontece no meio de novembro, no fim de outubro e começo de novembro. Essa chuva na Palestina, o oeste e nordeste da Palestina, quando essa chuva vinha, ela vinha fortemente, era a chuva que chegava, lavava as terras. Mas quando essa chuva vinha, às vezes ela parava no final de novembro, e às vezes ela continuava até janeiro. E é quando ela chegava em janeiro, essa chuva transformava em neve e a terra era molhada. E quando o lavrador olhava para o tempo do outono, aleluia, do tempo dessa época, ele dizia: é tempo de preparar a terra, é tempo de preparar a terra para quem veio da roça como eu, para quem já mexeu com plantar como eu, para quem já mexeu com lavrador como eu entendo dessas coisas melhor do que talvez você que nasceu na cidade. Quando a chuva vem lá na minha terra, lá na minha cidade, lá na minha vila, quando a chuva vem, eles pegam uns boi ou um trator e começa a preparar a terra, e começa a arar a terra, e a terra está molhada, e a terra começa a preparar até que venha o momento, depois daquele
joga a semente daquilo que eles querem plantar, dependente daquilo que vão plantar. E aí, quando eles plantam a semente, e a semente fica ali, e a terra ainda está molhada, porque veio a grande chuva, uma chuva forte, e molhou aquela terra. Mas no período da plantação e até o período da colheita, a chuva até um intervalo, ela não chove direto, ela tem um tempo. E a segunda chuva para no tempo da primavera, que é o tempo da colheita, no mês de maio até o mês de abril. E quando o agricultor lança a semente e vê a sua colheita crescendo, e vê a sua plantação crescendo, a plantação cresce e começa a dar fruto, e para dar fruto ela precisa da segunda chuva. Que chuva é essa? É a chuva da primavera, aonde que vem um sereno na Palestina. A segunda chuva que vem no mês de maio e abril não é a primeira chuva como veio a primeira chuva no mês de outono, no mês de novembro. Não, a chuva vem serena, a chuva vem, aleluia, chovendo como gota. Ela vem picando com uma goteira na beira da torneira, e ela vem para o quê? Para poder molhar a terra. A chuva, quando ela vem a forte, ela passa sobre a terra e não molha totalmente a terra. Como vem a chuva serena, quando ela começa a chover, a água não corre, a água não enchente, a água não dá enchente para poder fazer desastre, não. A terra suga água e a terra é molhada, e isso depende para poder as plantas amadurecer e ter a colheita. Quando Tiago faz essa comparação, que a segunda terra, que é o segundo tempo da chuva, os palestinos, os lavradores, os colheiteiros, eles ficam ansiosos para que a chuva venha, para poder colher a sua plantação. Assim é comparado a vida de Cristo. Jesus já veio. Quando ele veio a primeira vez, ele vem a segunda, e é comparado como isso. Jesus vai vir nos últimos tempos para colher aquilo que estava atrás da segunda chuva. E Tiago despreza, e ele escreve isso na epístola, dizendo: tenhai paciência, sejai um homem de oração, sejai uma mulher de oração, porque a vinda de Cristo está vindo. Vós, a igreja, vai, aleluia, vai entrar na cidade santa, na terra prometida. Mas para isso acontecer, vós tem que ter paciência. A igreja que tem que ter paciência no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Tenha paciência, porque a chuva serena vai vir sobre vós. A segunda chuva vai vir sobre vós. Se vocês precipitarem e cortar a colheita antes, vai perder todo o seu trabalho, vai perder toda a obra. Vai ter já paciência. A segunda chuva há de vir sobre vós. É assim nós no dia de hoje estamos preocupados, estamos vivendo agonia. O mundo está abalado, o mundo está direita, esquerda, uma bagunça, e nós entramos em desespero. Será que isso vai acontecer? Será quando Jesus vai vir buscar a tua igreja? Eu uso as palavras de Tiago para a igreja nessa noite, para a geração dessa noite que me ouve. Seja impaciente, seja paciente. A segunda chuva há de vir sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! E li o livro de Deuteronômio. Quando Moisés, olha, paramos aqui, botamos uma vírgula, voltamos lá atrás. Aqui você sabe que eu acabei de dizer que Tiago estava dizendo: tenhai paciência, obedecei a Deus. Agora, no livro de Deuteronômio, aonde que Moisés estava despedindo do povo. Então nós sabemos que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, por isso chama de Pentateuco. E o último livro que ele escreveu, que é o livro de Deuteronômio, é o livro da lei. E era dividido em 3 sermões ou 4 sermões que o livro de Deuteronômio escreve, que ele fala sobre o tipo de lei mosaica que ele lança sobre o povo. Ele relembra o povo aquilo que Deus tinha dado a ele. E Moisés, no livro capítulo 32, versículo 1, a Bíblia chama esse livro de cântico, porque ele começa a agradecer a Deus pelo aquilo que tinha feito, realizar na sua vida, e alertar a multidão que ia entrar na nova geração, a nova geração que ia pisar na terra prometida. E Moisés começa a lembrar o povo de Israel.
E Moisés começa a declarar aquilo que tinha acontecido com o povo, dizendo: tu sabe de onde que eu tirei, tu sabe de onde que tu vieste, tu sabe aonde que você convivia e vivia, tu sabe que tu eras escravidão daquele povo do Egito, tu sabe que tu eras escravidão da escravidade do Egito. Fazia o que eles queriam, fazia o que eles bem ordenavam. Vocês estavam sob o jugo do povo do Egito, do rei do Egito. E Moisés começa a lembrar o povo daquilo que Deus tinha feito na vida dele, os que Deus tinha feito na vida daquele povo. Aquele povo saiu do Egito a resgate de Deus, e Deus levou do homem a qual estou narrando a história, o profeta Moisés, e tira o povo do meio da garra do povo do Egito e leva a caminhar no meio do deserto. A Bíblia diz que quando ele tira, resgata o povo, e o povo começa a caminhar no meio do deserto, era pelo menos 600 mil homens, fora criança e mulher. E o historiador diz que é baseado pelo menos 3 milhões de pessoas quando o povo andava pelo meio do deserto. E a Bíblia diz que Moisés era um homem paciente, era um homem que tinha um dom na lábia de conviver com o povo, apesar que ele tinha suas crises também. E uma certa vez ele viu o povo, olha, o povo do egípcio atacando um do seu povo. A Bíblia diz que ele mata e enterra na areia, mas ele lutava para proteger os teus filhos. A Bíblia diz que Moisés, ele foi criado nas melhores faculdades do Egito, ele estudou, ele tinha anel no dedo, ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento da Bíblia, do pergaminho celestial. Mas a Bíblia diz, quando ele sai por 40 anos, escondido no tempo neutro, onde conhece a sua esposa, onde o seu esposo, ela aconselha ele a voltar ao povo, aleluia, a arregatar o povo. E Deus aparece a Moisés, a primeira vez falando com Moisés, numa sarça ardente. A Bíblia diz que aquela sarça pegava fogo e saiu uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés perguntava: quem és tu? E disse: eu sou o que sou, eu sou o que sou. Ele é o poderoso, ele é o Criador, ele é o lírio dos vales, ele é o pão que desceu vivo do céu, ele é o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi, a porta que abre e ninguém fecha. É ele quem eu sou. E Moisés continua, e quando Moisés chega ao palácio e diz para o rei do Egito, dizendo: vim resgatar o povo, vim tirar o povo da tua garra. E a Bíblia diz, rápido, mas não por tomar muito tempo, e a Bíblia diz que passou a 10 pragas, e a 10 pragas foi lançada, e o povo saiu. E quando ele sai da garra do Egito, e a Bíblia diz que ele começa a andar sobre o deserto. E quando o povo começa a caminhar e andar sobre o deserto, houve 3 tipos de coisa na vida daquele povo. Ele contemplaram o milagre, ele contemplar algo sobrenatural acontecer na vida dele. Segunda coisa, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo era desobediente a Deus. E a terceira coisa, Moisés dizia: eu recebi do Senhor a lei qual? Os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai. Aqui nesta noite eu abro uma vírgula para começar, aleluia, a relembrar a nossa igreja, a nossa geração, a nosso povo que está vivendo nesse século que estamos vivendo, o que Deus tem feito para nós, o que Deus tem realizado para a igreja, o que Deus tem feito milagre acontecer no meio da igreja. E nós estamos aí, oh, aleluia, convivendo com coisa, parece que é algo normal. Não é, é algo sobrenatural, é algo que vem do céu. Isso na terra não acontece se não for permissão de Deus, isso na terra não acontece se é divino de Deus. Isso acontecia no meio do povo de Israel. O mar se abriu, a rocha saía água, o mar virou em sangue e o povo vivia milagre. Glória a Deus. E o povo empolgado com aquele negócio. Milagre acontecia, mistério era desenvolvido no meio do povo. O povo tinha fome, Deus não dava pão. O povo tinha sede, tocava na rocha, na pedra, a água saía. O povo lá estava sede. O povo tinha frio, Deus mandava coluna de fogo. Se o povo tinha calor, o povo Deus mandava uma nuvem. E o que aconteceu no final de Deuteronômio? Eu não
não sei como ele escreveu esse livro, mas foi o último capítulo que ele escreve. Eu não sei qual lugar que ele estava, se estava embaixo no deserto, no vale, e eu estava no monte. Então no monte ele estava, quem também ele subiu e morreu. E ele sobe, talvez sim, numa pedra, e começa a olhar para a geração, dizendo para aquela geração que ia pisar, porque de 3 milhões de pessoas, sobre 2 daqueles antigos, Josué e Caleb. E ele diz: agora vou pregar para a nova geração que vai pisar na terra prometida. E ele começa a lembrar o povo, ele começa a lembrar a igreja dele que ele seguia, que era pastor, ele dizendo: lembra do teu Criador, lembra de onde que Deus te tirou. Quando você estiver na terra prometida, porque a terra foi dividida em lotes para aquele que ia possuir, tinha sua casa, tinha o seu lote, sua chácara. Quando ele olhava para si, quando você prosperar na terra prometida, não esquece do teu Deus. Quando você entrar na terra prometida, não esquece do estatuto de Deus. Quando vocês entrarem na terra prometida, não esquece da vontade de Deus sobre a vida de vocês. Mas é disso eu falo isso para vocês, porque quando eu morrer, eu sei que vós vão pecar, eu sei que vós vai atrair outros deuses, eu sei que vós vão levantar altar aos outros deuses. Mas Moisés estava fazendo a sua missão, dizendo: não pecai, não desanime, porque Deus é contigo. E quando ele ministra essa palavra, ele lê um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada, dizendo: escutai-me, ó céu, ouve, ó terra, ouve as doutrinas da minha palavra que sai da minha boca. Que doutrina é essa? Eu sou a obediência. Que doutrina é essa? O caminho que deve andar. Que doutrina é essa? Não é costume que o povo diz por aí que é doutrina. Não, doutrina é o caminho que deve andar. O caminho é da direção da obediência. O Deus que deve servir. O que é certo, o que é errado. E Moisés está dizendo: eu sei que vocês é rebelde, mas o céu me ouve e a terra é testemunha. Aleluia. E Moisés começa. Ele disse: as minhas palavras serem como chuva que desce, que ela bate na planta, seja como uma gota, um orvalho que molha a erva. O que ele quer dizer? A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina é a Bíblia Sagrada. Ele estava dizendo: eu não vou querer que chove uma chuva forte e passa, e vocês continuam no pecado. Ele disse: eu quero que uma palavra desce como sereno, que ela penetra dentro do vosso coração. E quando eu li esse versículo, eu achei lindo. Quando eu li esse versículo, eu endoidei a cabeça. Assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso. E eu comecei a imaginar a terra aqui, onde que vivemos, o planeta Terra. De repente vem uma chuva forte, a água passa. O que tem de crente avivalista que só tem os seus momentos. Essa geração que estamos vivendo está com uma chuva forte. Ele chega, grita, fala em língua, mas passa. Deus está querendo alguém que seja permanente. Aleluia. Paciente. Ser uma geração nesses últimos tempos, igreja jovem, que faz a diferença. Aleluia. Moisés olhava para o povo e dizia: não seja igual aos seus pais, os seus antepassados. Via milagre, viu o mar vermelho se abrir, viu o maná cair do céu, a coluna de fogo, mas eles corromperam contra a minha palavra. Eles se dobravam diante dos deuses. Uma certa vez a Bíblia Sagrada relata que o povo ficava injuriado. Eu falei assim: Moisés, por que Deus só fala com você e não fala comigo? Porque Deus só fala com você e não fala na igreja. Moisés olha para o povo e vou orar. Quando Moisés ora, Deus fala assim: traga o povo, vou falar com ele no monte. A Bíblia diz: quando Moisés sobe o monte, e Deus fala assim: ó, vou falar com o povo, mas ele não pode encostar na beira do monte. Ele tem que ficar uma certa distância. Nem animal, nada pode encostar no monte, porque eu vou descer no monte e vou falar. E Moisés convoca o povo. Deus vai falar hoje.
imagina as crianças com papai e mamãe. Deus vai falar, e o povo, aqueles fofoqueiros que espalham a notícia rápido, Deus vai falar, e o povo vai para o monte. E antes de chegar no monte, diz a Bíblia que veio uma nuvem. E essa nuvem, meu Jorge, diz a Bíblia que ela começou a relampear e trovejar. E o monte começou a fumegar e tremer, como fosse um terremoto. Deus nem falou ainda, só tremeu. Aleluia. E o povo olhou para Moisés e disse: Moisés, eu creio que Deus fala contigo. Afasta-nos. E o que Deus fala com você, nós ouviremos. Aleluia. Sabe o que acontece hoje? Na geração que estamos vivendo, estou como geração de Israel. Mas não ora para Deus falar com nós. Nós estamos esperando Deus levantar alguém para apontar para nós e Deus falar com você. Não precisa disso. Você tem acesso ao céu. Glória a Deus. Não espera Deus levantar um profeta na esquina da direita. Não sei onde a Bíblia diz que tem profeta na igreja. Mas você tem acesso a Deus. Não espera o monte fumegar. Não corre. É Deus querendo falar com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Queremos ouvir Deus falar, mas só queremos ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Queremos ouvir Deus falar, mas só queremos ouvir aquilo que não vai criar escândalo. Quando Deus põe o dedo na sua cara e diz: tu vai prosperar, tu fala em língua, pula, vira piruleta. Mas quando Deus olha para ti, olha o meu estatuto, seja obediente. Aí você fala: não, Deus, deixa eu com vergonha. Glória a Deus. Mas eu pedi para pregar não. Fala, varão. Seja uma geração nesses últimos tempos que você não precisa ligar para o telefone lá no Brasil ou lá na China, não sei aonde, para ouvir a voz de Deus. Não. Aleluia. Seja como Moisés nessa última geração, ouve a voz de Deus, fale com Deus. Glória a Deus. Não vive de testemunho de outro, vive o seu próprio testemunho. Não viva de história de outro, viva a sua própria história. Não ouve a história do vizinho, amém, edifique a sua casa, mas não viva da história do vizinho. Não ouve a história da direita e da esquerda. Para você ser alguém, faça a tua história na terra. Geração perversa. Moisés pega pesado. Ele era um cara paciente. Ele olha para o povo, você tem uma geração torta. O que é uma geração torta? O que você imagina de uma geração torta? Viemos nos dias de hoje que estamos vivendo. Naquela época já era um escândalo o que acontecia. Hoje, o certo é errado, o errado é certo. O dia que nós vivemos hoje, a mentira é certo, e a falar a verdade, você é incriminado por isso. Mas a Bíblia diz que tinha um homem na Bíblia Sagrada por nome Daniel. Ele chegou diante do rei, e o rei queria que ele contaminasse com a bebida, com a prostituição, com aquilo que havia no seu palácio. Ele olha para ele e disse: sou separado, ele mais 3 jovens. Ele disse: não mistura o meio da sua polidão, eu vou ser separado. Eu não vou comer os seus manjares, eu não vou alimentar as suas comidas. E o rei bota ele à prova, disse: se nem de 10 dias, se você comer só verdura, se você ficar mais belo do que meus filhos, do que o meu servo, comendo o meu banquete, eu vou largar você de lado. A Bíblia diz que Daniel passou os dias só comendo verdura. Quando chega diante do rei, a Bíblia diz que ele estava mais bonito do que aqueles que estavam comendo do manjares do rei. O que está acontecendo hoje na geração que estamos vivendo? O mundo está oferecendo manjares. O mundo está te oferecendo pratos que você olha e acha que é lindo, é bonito. O mundo está te oferecendo algo que você olha assim na bandeja, que isso é tudo o que eu queria. Mas por trás disso há a consequência do pecado. Seja como Daniel, sabe separar o pecado. Seja como Moisés, não admite o pecado. Seja como Elias, seja o perturbador de Israel, mas prega a verdade. Não se misture. Não deixe ser influenciado pelo mundo. Não deixe ser influenciado pelos seus amigos que é imundo, está lá fora. Não é pecado ser amigo de ninguém lá fora. Mas em vez de eles influenciar você, seja você influenciado eles. Traga ele para a casa de Deus. E essa geração que estamos vivendo está assim.
contaminada. A geração que estamos vivendo está sendo destruída. Jesus, na certa feita, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia disse que quando um homem chega perto, os discípulos chegam perto de Cristo, de repente chega um demoniado perto de Deus, perto de Jesus Cristo. E aquele menino que tinha um demônio sobre si. E Jesus olha para aquele menino, e o pai daquele menino olha para Jesus e disse: tenha compaixão de mim, possa libertar. Mas onde isso acontecer, Jesus, os discípulos incomodavam Jesus pelo aquele fato que estava acontecendo. Jesus olha para os discípulos e disse: vós sois da geração perversa, andais comigo, não sabeis quem eu sou. E você? E nós, igreja? Estamos andando com Cristo, não sabemos quem é Cristo? Essa geração que estamos vivendo de hoje, ela sabe com quem ela está andando? Se alguém perguntar o que é Jesus para você, o que ele faz, você sabe administrar o que ele fala, você sabe falar para alguém o que ele é. Isso Jesus fala para os seus discípulos: andais comigo, não sabeis quem eu sou. Porque o menino estava endemoniado. Livro de Marcos, a Bíblia explica melhor. Quando aquele homem chega diante de Jesus Cristo, e olha, Jesus olha para ele e disse: que tem Deus contigo? E ele olha, disse: quanto tempo esse menino anda nessa situação? Quanto tempo esse menino anda endemoniado, que esse espírito habita nele? A Bíblia diz que o homem olha para Jesus Cristo, o pai do menino, e disse: deixe a sua infância. E às vezes o diabo pega ele e leva ele a suicídio. Quer pular no fogo, pular na água, tentando se matar. E Jesus disse, e olha para ele: tu creres que que ele pode ser libertado? E o homem olha para Jesus e disse: tu pode fazer isso. Uma palavra, uma vírgula. O homem que Jesus Cristo que ele é, tinha todo o poder, tem o todo o poder para libertar, para curar, para poder salvar. E existe uma vírgula no nosso pensamento. Jesus fez no passado, Jesus abriu o mar no passado, Jesus curou no passado, Jesus libertou no passado. A geração passada viveu isso. A geração no passado viu o mar vermelho abrir. A geração passada entrou no santo do santo sacerdote. A geração passada entrou na cova do leão e saiu vivo. A geração passada entrou na caverna, passou o vento, passou o terremoto, era nublina. A geração passada viu Deus de face a face. A geração passada foi escolhida para guerrear contra os guerreiros da terra. A geração passada fazia prova e Deus falava. É isso que está acontecendo com a geração de hoje. Em vez de nós ter acreditar, em vez de nós ter a certeza, em vez de nós olhar e vai acontecer. O Jesus Cristo que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, ele tem poder nos céus e na terra. E nós olhamos para a situação dizendo: será que isso acontece? Será que Deus ainda cura? Será que ainda Deus liberta? Será que Deus ainda restaura? Será que Deus ainda purifica? A Bíblia diz que Deus olha para os discípulos. Ele irrita, a Bíblia diz que ele fica irritado. A Bíblia fala que ele estava cansado de viver no meio do povo, por causa da pequena fé. E a Bíblia diz: se tiver a fé tamanho do grustão de mostarda, tu vai dizer para esse monte mover, ele vai mover. Mas o povo estava incrédulo. O povo não estava acreditando. O povo não tinha fé. O povo não cria naquilo que estava acontecendo. E estamos vivendo na época, numa geração torta. Uma geração que nós não acreditamos, ou o povo não acreditamos. Não acredita nos milagres. Não acredita ainda que pode ver um mover sobrenatural na terra. Não acredita ainda que Deus pode levantar profeta e fazer esse milagre no meio da igreja. Não acredita ainda que Deus pode levantar um pequenininho, fazer ter um grande mensageiro. Não acredita ainda que através dos louvores demônios possam ser libertados. Não vive da história do passado. Usa como exemplo a sua vida dia de hoje, geração que estão vivendo. Não seja uma geração torta. Não seja uma geração incrédula. Não seja uma geração, o tempo está próximo.
A chuva adivinha segundo a chuva. Se Deus pegar você no meio termo, acima do muro, você não vai pisar na terra prometida. Só pisará na terra prometida aquele que for obediente, aquele que for fiel aos estatutos de Deus, aquele que for fiel naquilo que Deus tem chamado, aquele que for fiel na obediência à palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Que precisamos nesses últimos tempos pagar o preço. A Bíblia diz que Moisés orava, jejuava, e vários outros homens da Bíblia. Que precisamos nesses últimos tempos largar um pouco dos nossos prazeres e orar. Dê um tempo para Deus. Dê um tempo de buscar a Deus. Um tempo para poder chamar a atenção do povo. Vida torta, vida bagunçada, tu não vai fazer nada. Vida descontrolada, vida sem direção, não iremos fazer nada. Tem que ter a direção de Deus em nossas vidas. Tem que ter o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Isaías profetiza: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando o Espírito do Senhor está sobre mim, aí eu vou libertar os cativos, os oprimidos e as cadeias. Sem o Espírito de Deus nada acontece. Sem a presença de Deus na minha vida nada acontece. Sem a palavra do Senhor nada acontece. Porque é a palavra que muda, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que traga salvação, é a palavra que leva o guia para o céu, é a palavra que é a nossa bússola, é a palavra que é a nossa âncora, é a palavra que dá na direção, é a palavra que abre a nossa visão para ver o mundo espiritual, é a palavra que perdoa nossos pecados, é a palavra que liberta o oprimido, é a palavra que nos ensina o caminho que devemos andar, é a palavra que é o nosso alimento, a palavra que mata a nossa sede, é a palavra que nos dá a revelação do céu, é a palavra que leva nós no nível espiritual maior, é a palavra que conhecemos o Criador dos céus e da terra, é a palavra que conhecemos o Espírito de Deus, é a palavra que enchemos do dom espiritual, é através da palavra que somos alimentados, é através da palavra que somos sustentados, é através da palavra que pregamos, é através da palavra que ganhamos alma para Cristo, é através da palavra que a igreja é renovada, é através da palavra que a igreja é avivada, é através da palavra que a igreja é cheia do Espírito, é através da palavra que a igreja é batizada com o Espírito Santo, é através da palavra que Deus liberta o cativo, é através da palavra que o demônio vai embora, é através da palavra que a igreja muda a terra, é através da palavra que Deus salva a nação, é através da palavra que Deus muda a cidade, é através da palavra que Deus salva o teu pai, salva a tua mãe, salva os teus filhos, salva a tua casa, é através da palavra. Glória a Deus. E a geração que estiver vivendo nesses últimos tempos e não tiver a palavra, não tem nada. Se não tiver alimento, o que dareis o mendigo? Se não tiver alimento, o que daremos o povo que está sedento? Davi, uma certa feita, ele olha e fala assim: Deus, eu me sinto como uma terra seca que depende da sua chuva para molhar. Davi estava dizendo que o seu coração estava triste, seco, e precisava de algo para alimentar a sua alma. Assim a geração lá fora, a terra está seca, a terra está rachada, o deserto lá fora está derrotando, matando, mas nós temos o poder de trazer a chuva sobre a terra. Nós temos o poder de trazer a chuva sobre o coração desses que estão perdidos, através da palavra. Ser uma geração que vai fazer a diferença, ser uma geração que vai mudar, ser uma geração, como o hino já foi cantado nessa noite, que vai sacudir esse país, esse mundo. Ser uma geração de proféticos, ser uma geração de adoradores, ser uma geração que ore, ser uma geração que seja obediente a Deus, ser uma geração que vai olhar para você e vai querer ser igual a você. Coloque-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. A terra precisa da chuva. O ser humano precisa da água. Grande Deus. Os animais precisam da chuva para que venha o alimento. Nós precisamos da chuva de Cristo. Glória a
Deus. Precisamos do alimento do céu. A Grande Bíblia é o diz que Senhor. Elias orou para chover na terra. Aleluia. Para chover na terra, diz a Bíblia que ele curvou, dobrou o joelho em pó em terra. Meu E orou Deus. para que a chuva descesse. Glória a Deus. Ore, geração da última. Eu acredito que nós estamos a última geração que vão viver nessa terra. Não há muito tempo. A primeira chuva já veio. Nós somos a chuva que vai molhar a terra, Meu que Deus. vai fazer o fruto amadurecer. Jesus Cristo vai vir para vir a colheita. E o que tens feito esses últimos Meu tempos? Deus. Que alma que tu tem ganhaste para Deus. Que nós fizemos para Deus. Se tudo isso que nós fizemos, preparamos a terra, Grande é o Senhor. trabalhamos tudo, mas no último minuto, Grande é o Senhor. cortamos aquilo que nós fizemos, aquilo que você fez no passado será inútil. Seja como o Tiago diz, seja paciente. A segunda chuva há de vir. Glória a Deus. Seja paciente, a tribulação está vindo. O mundo parece que está se desabando lá fora, mas seja paciente. O evangelista Marcos uma vez pregou aqui, que eu nunca esqueci dessa passagem que ele citou uma vez. Que um vento, um redemoinho, ele chega num lugar e destrói tudo. Onde que ele passa, ele quebra. Segundo as suas palavras, disse que ele ouviu falar que no meio do redemoinho, no centro, ali o vento não pega, ali há a paz. Que nós sejamos isso, ainda que o mundo lá fora está como um redemoinho, mas no meio dele há a paz. Aleluia. E nós temos o poder e a autoridade para poder fazer esse tempo mudar. E você quer isso para a sua vida? Aleluia. Você quer ser como Davi, que tocava a sua harpa e os demônios iam embora? Aleluia, Senhor. Você quer ser como Daniel, que ele olhava para o banquete e disse, não vou me contaminar. Você quer olhar como Moisés e disse, eu vou subir um monte, Deus vai falar comigo. Você quer ser como João, que ele deitava no peito de Cristo. Você quer ser como Pedro, ganhador de alma. Quer ser como o apóstolo Paulo, fazedor de obreiro, evangelizar missões na terra. Mas para isso tem que ter uma palavra. Não pode ser uma geração descontrolada. Não pode ser uma geração torta. Tem uma linha, tem que andar sobre ela. Se você não seguir esse mandamento, tem uma péssima notícia para te dar. Tu não pisarás na terra prometida. Deus, é verdade, é verdade. Se a geração continuar do jeito que está, É sério. não vai pisar na terra prometida. Vai não, vai não. Mas eu e você, como Moisés fez, podemos alertar essa geração. Há um escape, há uma saída, há um caminho que leva você à nova geração. Oh, aleluia. E essa noite eu quero orar para você. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Eu quero orar nesta noite repreendendo Satanás. Espírito de fofoca, de mentira, de inveja. Essa geração vai cair por terra. A Bíblia diz que quando Deus chamou Moisés, Arão, ele ficou com inveja do chamado de Moisés. Ele ficou com inveja do jeito que Deus usava Moisés. A Bíblia diz que Deus olhava para Moisés e Moisés olhava para ele, não respondia às suas críticas. Porque Deus falava, Deus respondia para Moisés dizendo, esse aí é escolhido, eu chamei. Não mexe com ele, é escolhido meu. Não sei se o evangelista Marcos tem condição de cantar aquele hino lá, sacudir a geração lá. Gostei daquele mistério ali. Ah, se chama Dagasega, Júnior Bandagastu de Genegachou. Aí ele virar pra cá, não tem? Ser uma geração como da Elias, perturbador de Israel. Perturba essa cidade. Incomoda o demônio. Perturba Deus. Chega perto de Deus. Eu desafio o Senhor a me usar na terra. Deus poderoso. A Bíblia diz que Deus olha para a terra e encontra um homem justo sequer para poder usar a terra. Jesus disse que ele estava vivendo no meio dos discípulos, no meio da multidão, e disse, eu estou vivendo irritado, porque os andais comigo não sabem quem eu sou.
Deus está gastando a geração que vai ter uma intimidade maior com Ele. Deus está gastando a geração que vai buscar mais a presença dEle. Vai botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Vai botar Deus em primeiro lugar na sua história. Vai botar Deus em primeiro lugar no seu trabalho. Vai botar Deus em primeiro lugar nos seus amigos. Vai botar Deus em primeiro lugar na sua casa. Vai botar Deus em primeiro lugar nos caminhos onde você andar, dizendo: Deus, sou bom se o Senhor for comigo. Curva a sua cabeça. Se você estiver de bem do seu irmão, se não tiver, pede perdão de uma vez. Pega na mão dele agora. Vamos fazer nessa noite uma corrente. Eu sozinho não posso. Pastor sozinho não pode. Diácono Grey sozinho não pode. Mas juntos nós podemos transformar essa cidade. Juntos nós podemos entrar na rua dessa cidade e profetizar libertações. Juntos nós podemos entrar nessa cidade e profetizar que o espírito de morte vai sair deste lugar. Que o espírito de prostituição vai sair deste lugar. Que o espírito de droga vai sair. Essa geração vai ser liberta. Mas existem aqueles que não. Mas Deus precisa de você e de mim. Você quer uma caneta? Comece você agora a meditar na sua vida. Que geração que você vai querer fazer parte? Que geração que você quer fazer parte nesses últimos tempos? A geração que vai impactar o mundo. A geração que vai mudar a história do mundo. A geração da torneira. A geração dos tornos. A geração da perversa. A geração do pecado. A geração da fofoca. A geração da inveja. A geração do ciúme. A geração do contra. A geração que não jejuma. A geração que não ora. A geração que não busca. Que geração que você quer fazer parte? Ó, para de correr, hein? Pedindo você em Deus agora, mas em Deus, eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero ser a chuva nesses últimos tempos, para a terra seca que está precisando. A Bíblia diz no livro de Malaquias que nos últimos tempos os filhos vão converter os pais, e os pais vão converter os filhos. É um unção dos últimos tempos, vai mudar a terra. E você, que geração que quer fazer parte? Você quer fazer parte daquela geração que chega e senta e sai? Você quer fazer parte daquela geração que chega dentro da igreja e sai do jeito que você está? Pessoas estão morrendo e Deus precisa de você para poder ressuscitá-las. Eu aprendi algo essa semana que achei muito interessante. Eu quero compartilhar com você. Eu aprendi essa semana quando a pessoa tinha câncer. A pessoa chegava no hospital. Ele pintava a parede de branco para que a pessoa que tinha câncer ficava olhando naquela parede. Mas o câncer ainda consumia ela por dentro. E os médicos descobriu a melhor maneira de tratar a pessoa com câncer é pintar a parede de colorido. Botar o nariz de palhaço no nariz. No seu nariz, colocar aquele nariz de palhaço. Para quê? Para quando chegar perto da criança que estava morrendo, porque o câncer, quando você descobre que tem o câncer, você praticamente quer morrer. E os médicos chegavam com a cara pintada, fazia graça para as crianças, para aquele que estava enfermo, ele se alegrava. E quando ele se alegrava, a sua célula que estava viva mandava energia para a célula morta, dizendo: você está morto, mas a outra não está. Podemos dizer esta noite, ainda que alguma célula está morta, você está vivo. Muda a geração. Deus está à tua procura. Aleluia. Deus está à tua procura. Deus quer te achar essa noite. Deus quer saber qual é a proposta que você tem entre Ele e Ele agora. Eu não vou montar tanto para você, desmuda a tua vida, faz isso, aquilo, outro, não. A mensagem já foi pregada, agora você e Deus. Qual será o seu propósito diante de você e Deus?
Você quer fazer parte da geração antepassada que murmurava, que criticava, que chorava, que não fazia algo para agradar a Deus? Ou você quer fazer parte da geração que vai mudar? Geração de Elias, a unção está sobre mim e eu vou mudar. Ou você quer fazer a parte da geração que Isaías profetizou? O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me enviou os pobres para libertar os cativos. Me enviou as cadeias para proclamar a liberdade daqueles que estão presos. Me enviou, Ele me chamou. Vou te dar 1 minuto para você pensar agora. Depois o evangelista Marco vai continuar cantando. 1 minuto para você refletir na sua vida. Eu acredito que Deus não me deu essa mensagem só para chegar aqui, falar isso e voltar para casa vazio. Não, a Bíblia diz que a palavra lançada é acha varígula. Ela vai achar algo no seu coração. Provérbio diz que a palavra de Deus é doce como favo de mel, para a saúde, para sustentar os seus ossos. Aleluia. Você tem a palavra nas tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem a unção de Deus nas tuas mãos. Oh, aleluia. Você tem uma espada na tua mão, tem um cajado nas tuas mãos. Você tem o poder de tocar na rocha e a água sair. Você tem uma autoridade na sua mão de olhar para o céu e dizer: manda maná, o maná cair. Você tem o poder de olhar e falar assim: Deus está com frio, o calor vai chegar. Você tem o poder de falar assim: Deus manda a nuvem vai vir. Você tem o poder de olhar para a terra seca e dizer: vai chover, e vai chover. Aleluia, aleluia. Aí isso vai depender de você e Deus. Quando você começar a cantar, Deus quer te usar numa unção tão grande. Quando você começar a adorar a Deus, Deus vai usar através da voz que você adore. As pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser mudadas de vida, as pessoas vão querer ser igual a você. Quando você começar a pregar, não por causa de você, mas por causa da mensagem de Cristo, a revelação que Deus te dá, as pessoas vão ser impactadas. Mas para isso acontecer, só depende de você. Poderoso. O que você está disposto a fazer nessa última geração? De que lado que você quer ficar? Deus grande, aleluia. Nós vamos orar agora e já vou terminar. Está doendo, cara, está sofrendo. Mas como Tiago, paciência. A segunda chuva vai vir. Se o seu filho foi salvo ainda, sua filha foi salva ainda, se o seu pai não foi salvo, seu avô, seu melhor amigo, seu vizinho, aleluia. Tenha paciência. A segunda chuva vai vir ainda. Isso vai depender de você, da sua paciência. Ayasu yanegi o mandai o comandai uinandaya gandu isso mandegandi o mandegai uando ainda aigasu mandegashu. Irmão, eu estou me segurando, eu vou explodir aqui essa noite. Uiagagashu mandegasu o que Deus quer fazer para essa última geração, quando Ele olhar para o céu vai abrir, Ele vai ver o céu por dentro. É isso que Deus quer. Para de viver de história para os outros. Você não é museu. Você é servo de Deus, tu é profeta de Deus, tu é levita. Deus, nessa noite eu oro diante da sua presença. Essa mensagem que foi ministrada essa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Se acha alguém nessa noite, ó Pai, que quer fazer parte da nova geração que vai mudar a história.